Diletos amigos, saudações a todos. Bem-vindos a mais um episódio do SEMcast, o podcast da Clínica SEM. Hoje traremos a doutora Alessandra para falar um pouco sobre cirurgia plástica. Doutora, muito obrigado por sua presença aqui. No episódio anterior falamos um pouco sobre a sua trajetória, né, e sobre a sua atuação na SEM. Agora vamos falar um pouco sobre cirurgia plástica, tá? Algumas pessoas dividem cirurgia plástica em estética e funcional. Qual é a sua opinião sobre essa divisão? Olha, Anderson, você começou com uma pergunta que ativa meu foco epilético, né? Eu acredito que não existe essa divisão. A cirurgia plástica é uma cirurgia como outra qualquer, com a mesma seriedade, com a mesma importância das cirurgias. Então, a cirurgia plástica ela é sempre uma cirurgia. Essa divisão entre estética e reparadora ela foi feita de uma forma aleatória, né, no qual os cirurgiões plásticos não acreditam. A cirurgia plástica, mesmo quando ela tem essa, vamos colocar entre aspas, essa função estética, ela sempre é uma reparação. Porque ninguém se habilita a fazer uma cirurgia, a sofrer um trauma cirúrgico se não tiver um problema, né? Mesmo que seja um problema na sua imagem, na sua aceitação. Então, a gente acredita que a cirurgia plástica ela é única, né? Então, ela sempre vai ter essa função de reparar. Sim. Eu brinco que cirurgia plástica, né? Eu brinco para os pacientes, olha, se não for para te transformar, eu nem começo a brincadeira. Né? Então, a cirurgia plástica, ela é transformadora. Né? Então, sempre que a gente pensar em plástica, né? A gente, nos primórdios, a gente falava assim que ela era como uma reparação, mas hoje ela tem seu caráter transformador, de você resgatar quem você é. Por exemplo, assim, acho que não tem diferença entre alguém que acha que tem pouca mama e, de repente, ela coloca uma prótese de alguém que refez um rosto inteiro. O olhar, né? Eu acho que eu acertei a indicação quando eu desapareço do consultório, né? É muito bonito quando você tira o curativo e a paciente se olha no espelho e muda a expressão dela. Ela vai levantando o olhar, aquele olho vai olhando, ela faz um olhar meio agateado e se vê. E você vê que você não está mais ali, né? Às vezes eu estou falando alguma coisa de os cuidados que ela tem que ver, eu paro, porque ela não está me escutando. Né? Ela já está se vendo como uma outra pessoa, ela já se transformou. E essa transformação é isso que a gente busca, né? Não importa qual cirurgia Sim, que a gente esteja fazendo. sem dúvida. E assim, a cirurgia plástica não igual você falou, não diferente das outras cirurgias, né? Mas ela apresenta uma interdisciplinaridade maior do que talvez outras áreas de atuação da cirurgia, né? Vocês operam mais, por exemplo, com reconstrução, que às vezes cabe a neurocirurgia, cabe no sentido assim, de precisarem de vocês, né? E Bom, reconstrução em cirurgia oncológica, deformidades, por exemplo, causadas por fraturas que precisam rodar retalhos. Então, tem uma história muito... Vamos ver se a gente vai ter que acabar editando esse vídeo, né? Porque na residência da cirurgia plástica, a nossa formação ela é desse jeito que você falou. A gente roda entre todas as disciplinas, né? Eu rodo junto com os ortopedistas, com os mastologistas, com os cirurgiões gerais. E eu sempre tive essa vertente assim de rodar bastante, né? Então, um dia eu estava tirando o enxerto do pessoal da ortopedia, que uma pessoa tinha caído, um caminhão tinha machucado e ela estava lá. No outro dia, o pessoal da hérnia tinha feito uma cirurgia, a hérnia era tão grande que a pessoa perdeu o umbigo. Eu entrei para reconstruir o umbigo, né? E aí um chefe uma vez brincou, né? Que a minha clínica ia se chamar Você Pensa, Nós Faz. Do gogó, né, até o final, né? A gente não precisar editar o vídeo. Mas então, a plástica, ela é isso, né? Você trabalha desde do cabelo, com transplante capilar, com reconstrução capilar, reconstrução de couro cabeludo, alguma criança que nasceu faltando a pele do couro cabeludo, até a parte da ortopedia, o dedão do pé, de alguém que se machucou, que nasceu com os dedinhos grudados. Isso tudo é da cirurgia sim. plástica, né? Eu vejo isso daí, e inclusive, assim, algumas áreas de atuação em conjunto, né? Por exemplo, justamente com a cirurgia bucomaxilo, né? Que a crânio-maxilo também faz parte
da atuação de vocês aí. E vocês têm bom, pelo menos você tem uma boa liberdade, né, entre caminhar Sim, eu acho nesses que dois espaços, né, isso, o nesses cirurgião dois... plástico, ele tem que ter um relacionamento muito bom, muito importante com todo mundo, né? Com o pessoal da ginecologia, para a gente, quando se a gente tiver um câncer de mama, a gente poder ajudar essa paciente nesse primeiro momento também, né? Do mesmo jeito que o mastologista faz a parte dele, a relação com o cirurgião plástico na reconstrução, às vezes no mesmo momento, ou então pensando no que vai ser feito depois. Às vezes a gente não atua imediatamente, mas a gente atua auxiliando o que vai ser feito depois. Olha, vamos por aqui, não vamos por ali, porque depois, para mim, vai ser mais fácil auxiliar desse jeito. Então, a cirurgia plástica ela é muito multidisciplinar, né? Ela tem essa beleza de ser tudo muito diferente e muito individual. A sua cirurgia nunca vai ser igual a do seu amigo, nunca vai ser igual a da outra pessoa. Ela é sempre só única. Bom, em termos de tecnologia, por exemplo, em neurocirurgia, por exemplo, você tem avanços como neuronavegação, começa cirurgia robótica. Em plástica, quais são as novas, digamos, tendências tecnológicas? Porque vocês fazem realmente uma cirurgia, digamos, muito artesanal, né? Fio, a gente brinca que nós só precisamos de um bisturi e um fio, né? Com isso aí a gente faz qualquer coisa. Mas você tem razão, na verdade, a plástica está começando com outras tecnologias. Então, desde uma tecnologia bioquímica muito importante para a gente, as gorduras. Né? A gordura, o entendimento bioquímico hoje do enxerto de gordura é completamente diferente do que a gente tinha há anos atrás, quando a gente achava que gordura era um preenchimento. Então, a gente só usava ela para ganhar volume. Você aumentava um bumbum, aumentava uma mama, você usava ela como um enchimento. E hoje a gente sabe que a gordura é um órgão muito rico, muito vivo, inclusive metabolicamente, a ponto de melhorar a cicatriz, de tratar doenças autoimunes como esclerodermia, as sequelas de cicatrizes. Então, a gordura hoje é uma coisa que para a gente é mais quase um medicamento, né, do que só um simples preenchimento. Então, também na parte de tecnologia, hoje, se a gente pensar na craniofacial, a gente utiliza os mesmos planejamentos virtuais que o pessoal da bucomaxilo, que o pessoal da odonto, em termos de contato dentário, movimentos ósseos, programação. A parte da neuro, né? Já precisei de você numa neuronavegação, em que eu precisei entrar num lugar muito difícil, em que eu precisei de um neuronavegador da neurocirurgia. Então, a plástica ela tem incorporado essas tecnologias. Na robótica, por exemplo, né, uma coisa que eu imaginei, falei, nossa, nunca vai servir, imagina, a gente trabalha em superfície, né? Mas talvez hoje, em alguns retalhos, eu começo a pensar que coisas internas, a gente talvez comece a precisar de pensar em tecnologias diferentes. Por exemplo, para fechar uma musculatura de alguém que não tem pele suficiente para a gente abrir um abdômen. Então, eu acho que a plástica ela está em constante crescimento. Na parte de equipamentos, né, o que a gente tem hoje em termos de pensar em retrações, né, em equipamentos que melhoram o rejuvenescimento, melhorar a qualidade da pele, é uma coisa que era impensável há, sei lá, 5 anos atrás. Bom, acredito que cirurgias estéticas, né, pelo menos antes da pandemia, deviam ser as cirurgias mais praticadas no Brasil, quiçá o mundo, né? E, assim, como que a plástica, né, trata a expectativa desse doente que quer ser submetido a uma cirurgia dita estética, né? Eu acho que assim, o paciente da cirurgia, a plástica ela tem uma coisa que é sui generis. O paciente indica, né? Diferente de num outro lugar, você não chega lá e fala assim, olha, eu quero tirar minha vesícula. Não. Ou quero tirar meu apêndice, ou gostaria de operar meu aneurisma, né? Então, na cirurgia plástica, ele tem esse sui generis nessa parte, que o paciente, ele indica, ele chega e fala assim, olha, eu quero reduzir a minha mama, eu quero diminuir a pele do meu abdômen, eu quero mudar o meu contorno corporal.
Então, cabe ao médico, nessa hora, ser o orientador, tá? Entre o que eu desejo e o que pode ser feito, tá? Então, eu quero ficar com a boca da Angelina Jolie. Olha, falta o resto, né? A Angelina Jolie não é uma boca, ela é um rosto bastante quadrado, com ossos bastante fortes, um perfil bastante agressivo. Então, o médico, nessa parte, ele tem que ser um orientador. Então, é muito importante que as pessoas escolham muito, muito, muito bem, né, o profissional que vão se submeter, justamente porque ele tem que ter esse olhar de fazer um diagnóstico correto, de, às vezes, o que a pessoa ela acha que está errado, não é necessariamente aquilo, né? Então, por exemplo, vamos pensar o nariz. O meu nariz é grande. Não, seu rosto é pequeno, né? Pode ser essa a diferença. Então, o médico, o cirurgião plástico é um médico, né? Então, ele tem esse olhar de diagnóstico, ele tem que diagnosticar e propor um tratamento. E aí, como qualquer tratamento, a cirurgia ela tem seus prós e contras, seus problemas, seus riscos, né? Então, eu acho que é Eu acho importante. que às vezes, em alguns momentos, esses riscos eles são ditos ao doente que são mínimos. E eu acho que talvez isso seja existe uma propaganda sobre isso. Ele é minimizado porque, graças a Deus, eles são pequenos mesmo, né? Então, assim, a cirurgia plástica é uma cirurgia bastante segura, né? Ela é feita com cuidado, com técnica adequada, ela é bastante segura. Então, é raro, né? Eu brinco com o meu paciente, falo assim, olha, né, a chance de acontecer é pequena, mas pode acontecer. E quando acontece na gente, ela é 100%, né? O meu filho teve uma história muito engraçada, que ele verbalizou, eu acho que o medo de todo mundo naqueles 2 segundos na hora de ir para a cirurgia, né? Ele olhou uma pista de rafting enorme, assim, daquelas descidas, assim, tal, enorme, assim, e virou para o instrutor e falou, isso é seguro? Ele falou, claro que é, aqui o risco é de 0,0001. Ele olhou, botou o equipamento, ele assim, e se eu for do 0001? O risco estatisticamente existe, né? Bom, na verdade a gente na clínica recebe algumas perguntas, né, que anotamos aqui para tentar esclarecer algumas dúvidas, aproveitando a presença da doutora Alessandra. Entre elas é citado, emagreci 30 quilos, fiquei com muita flacidez. Existe um tratamento? Olha, o tratamento normalmente é cirúrgico, né? Um emagrecimento desse porte, né? Num volume muito grande, que assim, é o que tem acontecido muito em cirurgias, né, bariátricas, em que o paciente perde essa quantidade de peso. Normalmente o tratamento é cirúrgico porque a flacidez de pele é tão grande, ela é tão extensa, que, por exemplo, em algumas partes, como o abdômen, ela é praticamente, você tem um abdômen avental e você é quase que obrigado a ir para um tratamento cirúrgico. Em algumas regiões, então, depende do quanto dessa flacidez, você consegue minimizar isso ou melhorar isso com o uso de algumas tecnologias. Bom, existe uma tecnologia, o tal do Onda. Ele tem uma efetividade, talvez, para casos não cirúrgicos, né? O Onda, né? O Onda é um equipamento muito interessante. O Onda Explica para gente o que seria o Onda também, só para... Assim, acho que o Onda, ele entra na parte realmente de qual a ideia, né? Então, algumas coisas, elas funcionam e algumas coisas, elas não funcionam. Mesmo a cirurgia. Algumas coisas, eu vou falar para você, cirurgia não fica tão bom. Por quê? Porque a cicatriz vai ficar num lugar inadequado, a sequela pode ser muito grande. Então, a troca, né, pode não ser a melhor troca. Então, nessas horas, a gente vai procurando algumas alternativas. Por exemplo, celulite. Celulite é quase a piadinha do unicórnio, né? Doutor, eu queria queria um unicórnio. Não, unicórnio eu não tenho. Então eu queria tratar minha celulite. Qual a cor do unicórnio? Porque tratamentos são muito difíceis, não tem muito... o tratamento é combinado e não tem uma solução. Se alguém te falar que, olha, vai ter uma solução, infelizmente ele está mentindo para você. Ela tem uma melhora do aspecto. Então, nessa hora, a gente tem que ir acrescentando tratamentos. Alguns tratamentos, né? Os tratamentos para flacidez, a gente vai pensar que assim, é calor, tá? Então, são máquinas que vão produzir calor na parte profunda da pele para produzir o colágeno. Então, toda vez que você agredir,
você tem uma resposta que é formação de colágeno. Não importa o modo como você vai agredir. Eu posso queimar com ácido, que é o peeling. Eu posso machucar com uma cânula, que é a própria lipo. Eu posso descolar essa pele com a Carbox. Então, você tem várias formas de tratar. E uma das formas, as mais efetivas hoje, são a produção de calor na parte de baixo. Na parte de baixo seria tecido celular subcutâneo. Exato, na gordura na parte de baixo. Então, porque assim, se a gente queimasse a parte de cima, a gente produziria uma queimadura. Então, como é que a gente vai colocar calor na parte de baixo? Então, a gente tem hoje radiofrequência, ultrassom e micro-ondas, que no caso é o caso do Onda. O Onda, ele utiliza micro-ondas como forma de produzir calor. Então, ela produz calor de uma forma bastante segura, né, porque é bem na parte interna, e você vai conseguir essa produção de colágeno. Então, ela tem uma melhora mesmo do aspecto de flacidez dos pacientes. Bom, outra pergunta aqui, existem vários tipos de prótese, né? De umas mais ásperas, outras mais lisas. Existe alguma indicação formal para uma ou para outra? Ou como você escolhe a prótese? Nossa, hoje prótese é uma escolha muito difícil, né? Que a gente tem vários, por exemplo, mais de 900 tipos, de acordo com a projeção, né? Que é a altura. Acho que a gente vai ter que um dia sentar para conversar só sobre mama, né? Porque prótese eu posso escolher por altura, por largura, por forma, por maciez, por estrutura, se é o que você falou, de mais rugosa ou menos rugosa, mais lisa ou menos lisa. E todas elas têm prós e contras, né? Então, a prótese ela começou lisa, né? Que acho que é a forma ideal, a forma mais simples, né, de ser produzida. E ela rodava, ela tinha muita contratura capsular. Então, fomos enrugando a prótese até chegar às próteses bastante rugosas. Que aí faziam a pelezinha que envolve a prótese, né, que a gente chama de cápsula, ela foi ficando mais estável. Isso também, essas cápsulas mais grossas, a gente começou a diminuir, então, um pouco a rugosidade das próteses para elas ficarem mais lisas e diminuir as cápsulas. Então, a gente fica sempre na transição, nesse vai e vem das tecnologias. O silicone medicinal é seguro? Sim, bastante seguro. Não, isso não modificou. Uhum. Bom, perguntaram aqui também sobre a bichectomia aos 45 anos, ou é tarde? Bichectomia também é um assunto controverso, né, para quem faz craniofacial. Porque a gente acredita que tudo que está no organismo, ele tem uma função, né? E a gordura de bichar, ela é uma gordura que ela é para deslizamento, ela está lá por uma função. Então, a gente prefere não retirá-la, né? Esse procedimento que acabou entrando em moda nos últimos 2, 3 anos, mas ele é realizado na cirurgia craniofacial como reconstrução há muito tempo, há mais de 20 anos. Inclusive, a gente utiliza a gordura, ao invés de retirá-la, a gente modifica ela de lugar, reconstruindo, aumentando o osso ou fazendo projeções, né, de impressões no rosto de quem não tem. Em algumas malformações, por exemplo, como o Treacher Collins, que é o do filme... como o filme do garotinho. Bom, daqui a pouco... Como que a gente lembra? Então, naquela síndrome, a criança tem o rostinho mais fino, com esse ossinho menor. Então, muitas vezes a gente utilizou a bola para aumentar essa região, para dar essa impressão de um osso normal neles. Então, a minha ideia é, assim, sempre avaliar bem a necessidade dessa bichectomia, né? Talvez estudar melhor esse formato desse rosto e segurar essa bolinha. Ela pode fazer falta para você depois. Assim, algumas situações, eu creio que as dúvidas são menores. Por exemplo, uma pessoa que tem nariz que ele considera não bonito e tem uma função não boa do nariz, operar o nariz e consertar essas duas coisas. A minha pergunta é, e para essas situações de moda, que alguém, sei lá, quer uma mama grande e passa o tempo, quer uma mama pequena, quer uma cintura pequena, a cirurgia plástica, ela responde a essa pergunta, né?
Porque pode ser não tendo uma alteração funcional, algo bem, digamos assim, uma validade pequena, né? É muito importante, né? Eu acho que nessa hora o médico acolher essa queixa, né? E a gente ajudar o paciente a pensar um pouquinho para frente, né? Acho que, por exemplo, você tirar depilação, uma coisa simples, né? Depilação, né? Eu já tive jovens de 15, 16 anos que queriam depilar a perna toda, tá? Sendo algo definitivo, É né? uma coisa que é definitiva, né? E aí e ele era bem branquinho, e eu pensei, falei, puxa, talvez você venha ter varizes, né? E será que ainda chamei um amigo, acho que foi o Rolf e tudo, eu falei, Rolf, vem cá, me mostra a sua perna aqui, né? E falei, ó, porque talvez o jovem hoje ele tenha uma ideia às vezes imediatista do resultado, e a gente precisa fazê-lo compreender o efeito a longo prazo, né? Algumas coisas elas podem ter volta, algumas coisas não. Por exemplo, uma mama muito grande, a paciente está com dor, a mama é desproporcional, ou é muito diferente um lado do outro, né? Mesmo a paciente sendo jovem, é uma boa troca para ela, né? Ela vai ganhar uma qualidade Sim. de vida, né? Menos peso. Eu acho que é uma boa indicação. Mas, de repente, o que você falou, né? Eu já sou velho o suficiente para já ter visto a moda do sobe, desce, pelo menos umas 4 vezes, né? Então, de mama grande, mama pequena, mama grande, mama pequena, umas 4 vezes. Talvez o paciente mais idoso ele tenha percepções mais concretas, né? E tenha solicitações mais objetivas, né? De procedimentos. No caso assim, de uma ruga, querer resolver a face da melhor forma, não... Imagino eu. Ah, que bom, a gente vai entrar numa discussão filosófica, né? Bem Sim. grande. A gente tem que chamar o pessoal para tomar um vinho agora, tá? Porque realmente assim, a parte estética, o que te incomoda, o que não te incomoda, o que é moda, é seu, a queixa é sua. Ou alguém tá te induzindo, né? Você tá querendo salvar o quê com essa queixa? De repente, o seu marido fez um comentário jocoso, fez uma brincadeira com você e você pegou isso para você e que não é seu, não é uma queixa sua. Mas essa perspectiva eu acho que é muito importante, né? Realmente, assim, que você tem uma queixa objetiva, né? Sim, eu acho que é papel do cirurgião plástico, né? Compreender e afundar um pouquinho nessa queixa, quando ela talvez seja um pouco desproporcional, né? Então, quando você, às vezes, o paciente tem um incômodo tão grande, assim, a ponto de mudar a vida dele, né? O que de fora que é nosso, que pode mudar tanto a nossa vida, né? Eu sou paciente de cirurgia plástica, né? Eu já mudei várias coisas, mas elas não mudam a sua vida. Elas podem fazer você se sentir um pouco melhor, tirar um ou outro incômodo, mas não mudam a sua Mas vida. tem situação que, assim, igual a história que você já me contou, por exemplo, de orelha e abano de criança. Eu acho que Sim, literalmente muda a vida da criança. exato. Não, orelha em abano em criança, Tá? ginecomastia, Ginecomastia, eu acho que né? isso aí realmente Acho que semana é passada mesmo, inquestionável. a mãe ficou chorando. Né, eu me emocionei com a emoção da mãe, porque o garoto, imediatamente no pós-cirúrgico, vestiu uma camisa branca, que ele nunca tinha vestido de modo algum, porque marcava e tal. E a mãe ficou emocionada, isso um garoto de 20 anos, né? Então ela falou, nossa, realmente é difícil de você quantificar queixas, né? É, É o que a gente sempre fala, é o caráter transformador, é entender a transformação que precisa ser feita. assim, o importante é que vale ressaltar que na sua busca por essa, por essa transformação, escolha um profissional adequado, tá? Acredito que assim, os pertencentes a membros das sociedades, Sim, eles são validados para isso, né? exatamente, né? Então, acho que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela faz ela valida a sua formação, né? Então, os serviços que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica são controlados, né? Você tem um número mínimo de cirurgias a serem realizadas, você tem
os locais, né, onde você tem que passar. Então, é obrigatório que o cirurgião plástico passe pela craniofacial, pela mão, pela parte de micro. Então, assim, pelo menos uma noção de tudo ele é obrigado a ter. A sociedade nossa é bastante ativa nesse sentido. Bom, conversamos hoje aqui com a doutora Alessandra, tá? Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. E esperamos vocês para o nosso próximo episódio do Semcast. Até a próxima. Muito obrigada.